Vamos lá, vamos lá. Os ponteiros giram e a nossa roleta também. Substâncias químicas, substâncias inorgânicas. Vamos lá, prontos para mais uma rodada de conhecimento e correria? O Douglas está um pouco irritado, acordou com o pé esquerdo. Ele faz dupla com a Maria, que está com o espírito conciliador. Bom para eles. Já o Pedro, animado, vai com a Rita, que está contente. Eu gosto é disso, gente feliz. Nossos participantes já estão prontos para mais uma rodada, contra o tempo. Substâncias químicas, substâncias inorgânicas. E o desafio começa agora. Durante muitos anos se acreditou que entre a química orgânica e a química inorgânica existia uma barreira intransponível. Para os químicos antigos, as substâncias orgânicas eram provenientes de fontes animais ou vegetais. E as substâncias inorgânicas seriam aquelas vindas dos minerais. No princípio do século XIX, no entanto, um químico alemão conseguiu sintetizar a ureia, que é um produto orgânico, a partir de substâncias inorgânicas. Isso comprovou que essa divisão era totalmente artificial, o que já é evidente para a química moderna. Você já ingeriu uma substância inorgânica na sua alimentação? Existem muitas substâncias no universo. Você conhece as inorgânicas? E aí? Eu não. Como não, Pedro? Ué. Tudo bem, vai. Eu também nem tenho certeza se eu conheço. Inorgânico é o contrário de orgânico, de organismo. Será que o que é inorgânico faz mal ao nosso organismo? Eu não sei, mas deve ter alguma coisa a ver com o vivo. Porque orgânico tem a ver com a vida. Mas eles podem estar falando também de comida industrializada. É melhor a gente ter certeza antes de sair procurando por aí. Tá, beleza. Eu sei onde a gente pode achar uma pessoa que manja muito do assunto. Vem comigo. Vamos na boa e velha Lan House. Isso. Aí eu aproveito e como aquele bolo delicioso que só eles têm. Então vamos. E você, conhece as substâncias inorgânicas ou vai ter que pesquisar também? Professor, qual a diferença entre substâncias orgânicas e inorgânicas? No grupo das substâncias orgânicas encontram-se todas aquelas substâncias do elemento químico carbono. Agora, todas as substâncias dos outros elementos químicos da tabela periódica são classificadas dentro do grupo das inorgânicas. Vocês podem imaginar que são muitas substâncias mesmo, né? Não é à toa que mais de 95% de todos os compostos químicos conhecidos no nosso planeta são compostos inorgânicos. Agora eu gostaria de fazer um esclarecimento, aproveitando o momento, porque boa parte das pessoas pensa que a química inorgânica é a química dos minerais, é a química dos metais, a química das coisas mortas, não vivas, e que a química orgânica é a química da vida. Mas, na verdade, não é bem assim. Neste momento, para que a gente possa estar aqui conversando, tem no nosso corpo acontecendo um grande número de reações inorgânicas, que envolvem compostos inorgânicos. E a gente precisa dessas reações para a manutenção da nossa vida. Então, realmente, vamos acabar um pouquinho com isso de que a química inorgânica é a química das coisas não vivas, porque isso não é verdade. Voltando ao tema dos compostos inorgânicos, a gente estabelece, para melhor estudá-los, uma separação em diversos grupos, também conhecidos como funções. São elas ácidos, bases, sais e óxidos. Olha só, aqui tem uma explicação. Orgânico vem de orgânicos, relacionado à vida. Em oposição a inorgânico, que é tudo que não tem vida. Mas atualmente as coisas não são mais assim, né, Rita? Você lembra o que o professor disse? É verdade. Esse bolo tá uma delícia. Quer um pedacinho? Peraí, né, Pedro? Foca. A gente ainda tem que pesquisar sobre as substâncias inorgânicas. Tá bom, vamos lá. Mas antes, deixa eu pegar só mais um pedacinho de bolo. Quais são as características de um ácido? Ácido é toda substância que, em meio aquoso, libera íons H+. É por esse motivo que todas as soluções de ácidos têm pH inferior a 7. No caso dos ácidos inorgânicos, são todos eles corrosivos. Alguns exemplos seriam o ácido sulfúrico, que está presente na chuva ácida, o ácido nítrico, que é utilizado na fabricação de explosivos, e também o ácido clorídrico,
que está presente no nosso estômago e nos ajuda a digerir os alimentos. E uma base é o quê? Base é toda substância que, em meio aquoso, sofre dissociação iônica, liberando íons OH-. Os íons OH- são conhecidos com o nome de íons hidróxido. Por esse motivo, as bases são também conhecidas como hidróxidos. Todas as bases são adstringentes. Isso significa que, em contato com a boca, elas amarram a boca, provocam essa sensação de boca amarrada, como quando a gente toma suco de caju. Alguns exemplos de bases mais comuns seriam o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabões, e o hidróxido de cálcio, muito empregado na indústria da construção civil. Em time que está ganhando, não se mexe. Essa frase serve para descrever um dos materiais usados em construções há mais tempo no mundo, o óxido de cálcio, ou, como é mais conhecida, a cal. Obtida pela decomposição térmica de rochas calcárias moídas em diversos tipos de fornos a uma temperatura média de 900 graus centígrados, sua utilização ainda hoje é muito comum em diversos segmentos, como a construção civil, a indústria siderúrgica, a metalúrgica, na agricultura e muito mais. Olha só, os compostos orgânicos apresentam carbono ligado a hidrogênio e os inorgânicos não. Tem mais aqui. Nem todas as moléculas que possuem carbono são moléculas orgânicas. Ih, tô ficando confusa, Confuso mesmo. né? Vamos ver até o final. Calma aí que tudo vai dar certo. As principais áreas da química inorgânica estudam os minerais, metais e suas ligas, como ferro, cobre, alumínio, latão, bronze, compostos envolvendo elementos não metálicos, como silício, fósforo, cloro e oxigênio, e compostos de coordenação, que envolvem metais de transição e espécies doadoras de elétrons. E as características de um sal, quais são? Bom, os sais são compostos bastante interessantes, uma vez que eles são produto da reação entre um ácido e uma base. Nessa reação, o ácido neutraliza as propriedades da base e a base neutraliza as do ácido. Por esse motivo, esse tipo de reação é chamado de reação de neutralização. Todos os sais são compostos iônicos e, como tais, são sólidos à temperatura ambiente. O sal mais conhecido é o cloreto de sódio, que é o principal constituinte do sal de cozinha. O cloreto de sódio é um produto natural retirado das salinas. Bom, só faltam os óxidos então. Os óxidos são compostos binários de oxigênio, nos quais o oxigênio apresenta o NOx, ou carga, de -2. Os óxidos podem ser classificados em 3 categorias: os óxidos ácidos, os óxidos básicos e os óxidos anfóteros. Os óxidos ácidos são aqueles que reagem com a água para formar ácidos. Um exemplo seria o trióxido de enxofre, SO3, que reage com a água para formar ácido sulfúrico. Ok, professor, isso são os óxidos ácidos. E os óxidos básicos? Os óxidos básicos são aqueles que reagem com a água para dar origem a bases ou hidróxidos. Podemos considerar um exemplo de óxidos básicos o óxido de cálcio, que reage com a água para gerar hidróxido de cálcio. Existem ainda os óxidos anfóteros. Eles têm propriedades tanto de óxidos ácidos quanto de óxidos básicos, dependendo da reação na qual eles participam. Um exemplo de óxido anfótero seria o óxido de alumínio e outro o óxido de zinco. Muito obrigada pelas suas respostas, professor. De nada, espero ter sido útil. Rita, eu adoro vir aqui. Não sei qual é o segredo desse bolo aqui, mas ele é muito bom. Peraí, abri mais uma página. Olha só, aqui diz que as substâncias inorgânicas são muito importantes para o funcionamento das coisas. Olha, tudo isso é inorgânico. Chips de silício, transistores, monitores de cristal líquido, cabos de fibra ótica e catalisadores. Boa! Imprime mais essa página então e vamos embora que nosso tempo já está quase acabando, né? Ok, já estou imprimindo. Bom, vamos lá mais uma vez, entrando as equipes. Olha aí, todo mundo feliz. Olha, acompanhamos vocês e vimos que conseguiram muitas informações sobre as substâncias inorgânicas. Nós vamos ver. Nós vimos que elas se dividem em ácidos, bases, sais e óxidos, e que cada uma dessas funções tem características específicas.
e descobrimos que as substâncias da química inorgânica estão em toda parte, ao nosso redor e no nosso dia a dia. E sempre que eu vejo uma pesquisa bem feita, eu penso logo em começar outra, claro. E agora, qual será? Os relógios não param. Vamos ver qual será o próximo.